Qual é o processo que faz com que uma pessoa tenha muito foco e outras pessoas, ao contrário, tenham dificuldade de concentração? Isso que eu estou tentando descobrir nesse livro aqui, ó, How We Learn, de Stanislas Dehaene. É um livro que fala, justamente o título é How We Learn, como aprendemos, né? Tem muitas informações interessantes aqui, e eu pesquei aqui uma informação que que eu achei bastante relevante sobre os sistemas de concentração. Estou lendo esse livro, o livro em inglês, não sei se tem em português, estou sendo metido aqui, né? Mas é importante que eu explique isso, né? Eu gosto de ler livros em inglês porque isso me força a ter mais concentração, justamente porque eu estou lendo em outra língua, uma língua que não é a minha língua mãe, isso força a concentração. Isso é uma das estratégias interessantes e que eu vou abordar aqui, tá bom? Não para você estudar para concurso sempre em língua inglesa, mas o processo que faz com que isso me gere mais concentração. Então vamos falar um pouquinho disso e como você pode aplicar essas estratégias nos seus estudos. Primeiro eu quero fazer um teste bem rapidinho com você aqui. Vou mostrar um vídeo e nesse vídeo aqui, esse vídeo é muito interessante porque ele é um teste de atenção, bem rapidinho, só para a gente fazer um teste de atenção aqui com você. E a partir desse teste de atenção, a gente vai debater as estratégias desse livro aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou passar o vídeo aqui e vou te explicando, tá? Key business illusion. Vamos lá. Count how many times the players wearing white passed the ball. Conte quantas vezes as pessoas vestidas de branco vão passar a bola umas para as outras, tá? Vão ter pessoas vestidas de branco, olha só. Tá vendo? Ó, pessoas vestidas de branco, pessoas vestidas de preto. Você tem que contar as pessoas vestidas de branco, tá? Vamos lá. Vai contando aí. Bom, a resposta correta, 16 passes, que as pessoas fizeram, as pessoas de branco. Legal. Muitos de vocês provavelmente já conhecem esse Correct teste, answer, né? 16 passes. E se você já conhece esse teste, Did you spot the gorilla? provavelmente você viu o gorila passando. Lusque gorila, vamos lá. For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. Metade das pessoas que nunca viram esse vídeo, nunca viram na vida, não conhecem esse teste, elas não percebem o gorila. Mas há pessoas que já viram esse vídeo. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Se você já viu esse vídeo, provavelmente você já conhecia esse teste, você viu o gorila, mas você percebeu duas outras coisas? A cortina mudou de cor e uma das jogadoras vestidas de preto saiu do jogo. Você percebeu? Vamos lá? Let's rewind and watch it again. Vamos assistir de novo. Tá passando a bola, você tá contando. Muitos não viram o Here gorila comes the ali. gorilla, Olha o gorilão and aí. there goes a player, Ainda bate and the no curtain peito, is ó. changing from red to gold. A cortina mudou de vermelho para dourado e a menina saiu. Não sei se vocês perceberam a menina saindo ali. And the curtain is Ó, changing from red to gold. mas só um minutinho aqui. Again. Vamos lá. Aqui, ó. Então vamos lá. O gorila passou. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. Tá vendo? A menina saiu. Não sei se vocês viram aquela saindo de ré aqui. E o gorila passou ali. Muito bem, só ficam duas ali. Tá vendo? Bom, esse teste aqui é importante para a gente entender uma coisa que acontece no nosso aprendizado, que é o que eles chamam de cegueira da atenção. Isso ocorre porque existe um padrão, existe um sistema que ocorre no nosso cérebro quando a gente está selecionando o que a gente vai focar, no que a gente vai focar. Porque a atenção nada mais o foco, a atenção, a concentração, nada mais é que uma forma do seu cérebro filtrar a informação que ele considera que deve ser focada naquele momento. Porque existem muitas informações, o que eles chamam de saturação da informação, então o seu cérebro precisa usar padrões, usar sistemas que façam essa filtragem. E existem 3 sistemas que, se você prestar atenção e aplicar estratégias até bem simples, eu tenho certeza absoluta que você vai aumentar e vai poder desenvolver essa capacidade de concentração
e de foco. Se você tem esse problema, coloque um comentário aqui para mim é importante saber as suas dificuldades, deixe o seu like também e vamos lá. Olha só, são 3 sistemas: sistema de alerta, o sistema de orientação e o sistema de execução ou de atenção executiva. O primeiro sistema, chamado sistema de alerta, ele, na verdade, eu posso traduzir ele como seu sistema de vigilância. Todos os animais têm isso, só que o ser humano tem isso de uma forma mais desenvolvida, né? Então, por exemplo, olha, vamos supor que você tem um cachorro, um cão na sua casa, alguém tenta entrar no quintal. O seu cachorro está dormindo na madrugada e aciona o sistema de alerta dele. Por quê? Porque ele ouviu um barulho, ele tem uma capacidade auditiva maior do que o ser humano, ele ouviu um barulho e isso gera ali um estado de perigo e gera uma reação química cerebral nele que faz com que ele fique ali num momento de alerta, né? Esse sistema de vigilância ocorre com o ser humano também. E a gente pode utilizar e deve utilizar esse sistema de vigilância para aumentar o nosso foco. Lúcio, mas como é que a gente vai fazer isso? Tornando o seu estudo uma atividade, de certa forma, desconfortável. Lúcio, mas como é que eu posso transformar o meu estudo em algo desconfortável, que me gere um sistema de alerta que me mantenha focado nos meus estudos? Principalmente transformando o seu estudo em pequenos desafios. E eu faço isso na minha estratégia de estudos através de alguns, vamos dizer, algumas estratégias, algumas dicas que podem te ajudar aí. Primeiro é usar QPPs, questões potenciais de prova. Quando você aprende uma informação nova, quando você está estudando algo que você precisa no seu edital, geralmente as pessoas fazem isso de uma forma muito passiva, não tem um engajamento ativo em relação àqueles estudos. Então, todas as vezes que você vir, que você observar uma informação que é interessante, que é nova, que você veja que é potencial de prova, que gera ali uma certa confusão de conhecimento, uma classificação, um conceito, uma diferenciação, você tem que imediatamente transformar aquela informação numa questão potencial de prova, que eu chamo de QPP, que são itens verdadeiros ou falsos que você cria a partir daquela informação nova, daquela informação interessante, difícil, e o que você considera importante. Porque se você simplesmente lê, simplesmente sublinha ou simplesmente resume aquela informação, as atividades são muito passivas, tá? Então você tem que transformar isso numa atividade ativa, se desafiando sobre aquele conteúdo. E quando você cria o item, depois quando você vai revisar, se torna muito mais interessante, muito mais ativo a sua revisão. Uma outra forma é você utilizar simulados, mas simulados num sentido não só de se testar, mas de fazer uma análise sincera a cada bateria de exercícios e a cada simulado sobre as suas fragilidades. Porque se você descobre quais são as suas fragilidades, quando você faz uma bateria de questões, quando você faz uma bateria, enfim, quando você faz um simulado, você acaba observando que, opa, estou errando muita jurisprudência, estou errando muita letra da lei, ou estou errando mais direito penal do que direito constitucional, em direito constitucional estou errando questões sobre determinados assuntos ou com uma determinada pegada. Então, isso faz com que, quando você vai estudar ou vai revisar aqueles pontos, você crie sistemas naturais de alerta para o seu cérebro, porque o seu cérebro começa a identificar esses padrões. O seu cérebro funciona por padrão. E uma vez que você ensina esses padrões para ele, você acaba, de forma até inconsciente, criando um sistema de alertas. Você pode criar, simultaneamente a isso, um sistema de revisões que justamente vai te colocar nesse estado de alerta, principalmente através de um sistema que eu uso, que é o Anki, A-N-K-E. Procure vídeos no canal aqui que eu tenho aqui falando dele, tá? Então, esse sistema de alerta, então, é o primeiro sistema que você deve colocar imediatamente nos seus estudos, principalmente transformando seus estudos em uma atividade mais desafiadora, menos confortável. O segundo sistema é o sistema de orientação. O seu cérebro ele está preocupado, lembra do sujeito pulando o quintal lá e seu cachorro entrando no estado de alerta. Uma vez que ele entra no estado de alerta, ele foca a atenção dele para aquele estímulo específico. E o que acontece hoje? As pessoas hoje, principalmente por conta dos celulares e tal, a gente tende a ser multitarefa. E ser multitarefa é algo que geralmente vai fulminar a sua capacidade de concentração. Porque está provado que o ser humano não consegue fazer processar, ele não consegue realizar duas atividades inteligentes ao mesmo tempo. Ele até consegue fazer duas atividades, sendo duas atividades automáticas ou uma atividade automática e outra inteligente. Por exemplo, eu consigo mastigar e
caminhar. Por quê? Porque mastigar é algo automático, né? Eu mastigo até sem consciência. Mas eu não consigo caminhar se eu não focar naquela atividade. Ou eu até consigo, presta atenção, eu consigo fazer 3 atividades, sendo que correr para mim a atividade pode ser automática, e eu posso ouvir, por exemplo, um audiolivro enquanto estou correndo, ou ouvir uma música e cantar junto com ela, porque são atividades que você faz no nível mais não consciente, né, abaixo da consciência ali. Mas atividades inteligentes que demandam concentração, você não consegue fazer de forma adequada 2 tarefas ao mesmo tempo. Por isso que é uma tragédia quando as pessoas dirigem e escrevem, não, eu consigo dirigir um olho aqui e mandando mensagem no celular. Isso é um absurdo, isso gera realmente muitos acidentes. Inclusive, alguns anos atrás, o maior índice de acidentes nos Estados Unidos eram de pessoas que se barbeavam, homens, né, que se barbeavam no trânsito, porque lá é muito mais comum no Brasil usar o aparelho elétrico, que a gente gosta da Gillette mesmo, né? Que é mais raiz, né? Então eles usam o aparelho, né? Então, assim, às vezes saído, bota aquela roupa, come aquele, né, o americano come aquele cereal correndo, né? Aquele muffin, e aí entra no carro e tem que me barbear. Aí vai dirigindo lá no engarrafamento e tudo, enfim, e aí isso causa acidentes. Hoje o celular é com certeza uma causa muito importante de acidentes, né? Muitas vezes a gente não consegue nem detectar isso na investigação, mas é sim. Então, como é que você evita isso? O que você pode, inclusive nesse vídeo aqui, ele mostra que nosso foco ele é seletivo, né? Como é que você pode, então, aumentar a sua concentração para ter um foco mais naquilo que você precisa fazer mesmo? Uma coisa que eu ensino para meus alunos do meu programa de estudo é você respeitar o bloco de estudo. Vamos supor que você estabeleceu que você vai estudar de 6h30 às 8h30 da manhã. Então, esse bloco tem que ser sagrado e ele tem que ser hermeticamente fechado. E você tem que excluir do seu local de estudo todos os outros estímulos que você consiga excluir. Muitas vezes aqui, por exemplo, no meu escritório, eu não consigo excluir todos os estímulos. Às vezes as pessoas entram aqui, minha esposa acaba entrando, também ela evita, mas existem outros estímulos que tiram a nossa atenção. Então, a primeira coisa, eu desligo o celular, né? Até nem desliguei agora, mas é importante desligar o celular, tirar o máximo de estímulos possível. Se você vai usar o computador para estudar, tente eliminar todos os outros estímulos, porque o computador já traz, a própria internet já traz estímulos demais. Então, tentar focar em uma atividade por vez vai te ajudar bastante, tá? Então, quando eu fecho aquele bloco hermeticamente fechado, não deixo nada entrar, eu me bloqueio contra estímulos. Isso faz com que eu aumente a minha concentração. Mas pode acontecer que você esteja estudando, ou esteja trabalhando, e de repente um pensamento vem. Né? Isso é muito comum, porque nosso cérebro é tipo uma pipoca, né? Ele fica pipocando ali e, enfim, é muito rápido. E aí, uma coisa que eu faço que pode te ajudar é o chamado caderno de desconcentração. Eu tenho sempre um caderno, sempre uma folha em branco daqui do lado. Porque se eu, por exemplo, estou aqui gravando esse vídeo, eu estou pesquisando para gravar esse vídeo e preciso, e vem alguma coisa na cabeça, uma conta que eu preciso pagar, alguma ordem que minha esposa me deu, ela me dá ordens, aí eu venho aqui tranquilamente, qual é a ordem que ela me deu? Ah, pagar o condomínio, esqueci de pagar o condomínio. Eu venho aqui, coloco pagar o condomínio, pagar o jardineiro, pagar o jardineiro. É sempre pagar alguma coisa ou comprar alguma coisa. Então, assim, eu tiro aquele problema daqui, porque senão o meu cérebro ele não vai conseguir processar as duas coisas, eu não vou conseguir me concentrar nos meus estudos, no meu trabalho, e também não vou conseguir resolver aquele problema naquele momento, e como eu estou no meu bloco hermeticamente fechado, eu jogo aqui e tiro a informação que está aqui e coloco aqui. Uma outra coisa que você pode fazer é ter metas claras tanto para o seu momento de estudo, o que você quer alcançar naquele momento de estudo. Eu quero ler tantas páginas, eu quero fazer tantas questões, eu quero fazer um simulado, ou seja, estabelecer naquele tempo que você vai estudar, na próxima hora, nas próximas 2 horas, exatamente o que você quer alcançar naquele período de tempo. Isso é muito importante. E também é importante que você tenha uma meta de médio prazo, de pelo menos 3 a 6 meses. Então, por isso que eu acho muito importante, eu considero muito importante você ter um edital-alvo. Mesmo que você não esteja estudando por um edital aberto, você tem que pegar um edital para que você saiba que está passando por um processo ali de evolução, marcando aquele edital. Isso também te dá uma ideia de evolução. Isso é muito importante também para manter o foco. Legal? Então, até tocou o celular aqui. Então, o sistema de alerta, eu falei, o sistema de orientação e, por fim, o sistema de controle executivo ou de execução.
O seu cérebro, então, ele tem o sistema de alerta, ele tem um sistema de orientação, que eu falei aqui para vocês, e ele também tem um sistema de execução. A atenção, como eu disse, ele é um filtro. E o seu cérebro, ele sempre vai focar em uma coisa por vez, né? E ele faz isso de uma forma bem inteligente, bem interessante, né? Ele identifica padrões. Ele identifica padrões. E o padrão que é mais comum para o cérebro é um padrão passo a passo, sempre do mais simples para o mais difícil. Uma vez eu vi um professor dizendo, e eu concordo com ele, assim, achei essa frase poderosíssima, que ele diz o seguinte: uma coisa difícil é um conjunto de pequenas coisas fáceis. E quando você pega uma grande equação matemática, na verdade são pequenos raciocínios matemáticos até bem simples, né? Quando você vai, uma simples multiplicação, sei lá, você vai multiplicar 12 por 8. Você sabe que existe um processo. Primeiro você multiplica o 8 por 2, depois, enfim, vai, não sei o quê. Então você tem um passo a passo daquele raciocínio matemático. Então, qualquer raciocínio tem um passo a passo. O que eu vejo hoje que é um problema sério que as pessoas têm cometido. Às vezes as pessoas não estabeleceram a base, como se fosse um conhecimento, uma pirâmide. Então, as pessoas não estabeleceram a base, está querendo se aprofundar ou está querendo ir além do que o passo dela pode dar, desrespeitando esse padrão passo a passo que o seu cérebro tem para o aprendizado. Você primeiro aprende as letras, depois as palavras, depois as frases, depois você cria um texto. É assim. Então, no aprendizado, se você está ignorando a base, por exemplo, se você está estudando direito penal, está estudando teorias, posicionamento do STJ, do STF sobre um monte de coisa, mas não sabe a estrutura básica da teoria do crime, você não sabe a diferença entre tipicidade formal e material, você não sabe a diferença, os requisitos da culpabilidade, os elementos do fato típico, você não entendeu ainda a teoria básica da relação de causalidade, você quer entender imputação objetiva, você entender a relação básica de causalidade. Então, assim, você tem que passar pelo básico. E muitas vezes o que eu falo com meus alunos, e o meu programa Meta tem muito disso, é de você criar a base, aquela cama, para você depois poder forrar. Então, o seu cérebro ele funciona por padrões. Sempre que você tiver dificuldade em aprender alguma coisa, de focar em alguma coisa, você tem que voltar para o básico. Você tem que voltar para o passo a passo. É isso que vai fazer com que você tenha segurança para avançar a partir dali, legal? Então isso vai te dar realmente um superpoder, vai te dar foco, muito foco nos seus estudos e vai fazer com que você evolua mais. Então, finalizando aqui, já pedindo para você colocar aqui quais são as suas maiores dificuldades, ou qual a sua maior dificuldade, se esse vídeo fez sentido para você, coloque nos comentários, que é muito importante para mim, também ajuda a engajar o canal. Então, o sistema de alerta, que eu falei aqui, o sistema de orientação e o sistema de atenção executiva são sistemas que você deve implementar, ou pelo menos observar nos seus estudos diariamente, tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma. Fica aqui a dica da leitura do livro e a gente vai caminhando aí, lembrando sempre, não é sonho, é meta. Caminhem firmes aí para o sucesso. Até a próxima, tchau.